Então, boa noite, pessoal. Vamos dar início aí à nossa primeira aula, né, da disciplina de controle de estoques, falando um pouco sobre práticas de gerenciamento de estoque. Esse é um tópico longo, tá? Esse primeiro tópico da disciplina. Nós teremos alguns encontros para falar especificamente sobre isso aí. E, de antemão, né, o que a gente pode já antecipar? Né? A gente veio aí da disciplina de armazenagem e movimentação, como eu falei, era uma disciplina mais teórica, né? Falamos ali de estruturas, equipamentos, questões de segurança. E agora a gente vai entender um pouquinho de controle, né? E aí, quando a gente fala de controle, é mais para a parte de calcular, de mensurar, de métricas, né? Com relação a estoque, tá? Então, a gente saiu daquele processo lá de armazenagem como um processo, né? Em si, desde a entrada, codificação, identificação, armazenamento, expedição. E agora a gente vai focar especificamente no produto, tá? Como é que eu faço? O que é que eu faço com relação àquele produto, né? Então, a gente saiu um pouquinho do processo macro e agora a gente vai focar realmente nessa questão do estoque, tá? Na questão do controlar ali o estoque da empresa, né? De empresas de uma maneira geral. Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente falou lá em armazenagem, né, da disciplina, né, eu até citei agora que a armazenagem está relacionada a um processo, né, um processo geral, desde a entrada do produto, conferência, identificação, armazenamento, saída, segurança, preservação, enfim, todo esse processo. E o estoque ele está relacionado com o produto, né, com aquele item. E aí, né, a gente vai agora, como eu já citei também, analisar como a gente faz para identificar, por exemplo, né, a quantidade de itens que a gente tem no estoque, qual o momento ideal para a gente comprar um novo lote do nosso fornecedor, qual é a quantidade que a gente vai comprar, né, desse fornecedor. Tudo isso é mensurável, né? Tudo isso a gente pode calcular, né? Esse é o foco, digamos assim, o escopo principal dessa disciplina. Existe uma série de ferramentas, tá? No que se refere a controle de estoques, né? A gente vai se ater àquelas que estão ali dentro das nossas limites, digamos assim, do nosso curso de tempo, mas é uma área que cada vez mais se expande e surge muita coisa, principalmente na parte de tecnologia, né, de softwares que fazem isso. Não sei se alguns de vocês já trabalham especificamente na área, não lembro agora, mas caso sim, né, já podem ter se deparado com softwares aí que utilizam que calculam basicamente tudo que a gente vai falar na disciplina, né? Mas é importante frisar, né, que vocês estão estudando, vamos aprender a calcular, mas mais do que calcular, é importante que vocês saibam interpretar, né? Tipo assim, se aparece um número lá, um dado para você, e você sabe até chegar naquele número, calcular aquele número, mas você não sabe o que se fazer com ele, não uma informação perdida, né? Então é importante que vocês estimulem, né, essa capacidade de interpretação do que fazer exatamente com aquele número que a gente vai achar. Então, pessoal, quando a gente fala de estoque, né, primeira coisa, a gente acabou de citar, estoque é o item que está lá parado tal, ou para ser utilizado posteriormente na fabricação, na produção, né, ou para ser distribuído depois. Mas uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que estoque é dinheiro, tá? Então, assim, quando eu tenho uma empresa que está com um monte de produto estocado, aquilo ali é dinheiro, né? É dinheiro que está transformado em produtos, né? Em estoque. E aí, por que é importante lembrar disso, né? Porque as empresas, cada vez mais, elas buscam, e é importante que assim faça, tá? O equilíbrio entre a quantidade ideal, né, de estoque que deve ter. Ou seja, nem se pode ter estoque demais, porque é dinheiro parado. Então, assim, dinheiro parado, né, além de você correr sério risco daquele estoque parado ali, de perder a carga, de avariar, de, se for perecível, estragar, né, você perde a possibilidade de investir aquele dinheiro ou até quitar alguma coisa com o dinheiro, né? Então, tipo, imagine, sei lá, deu até um exemplo já tarde de se você tem uma empresa e tem que pagar energia, por exemplo, né? Geralmente as empresas têm que pagar energia,
E se eu sou lá um distribuidor de açúcar, eu não vou conseguir pagar minha conta de energia com açúcar, né? Então eu tenho no meu estoque açúcar, mas eu não consigo pagar minha conta com açúcar. Então é muito importante que a gente saiba mensurar, calcular, né, a quantidade que a gente realmente precisa ter no nosso estoque, né? Porque estoque demais é dinheiro parado, né? Pode gerar alguns problemas, e estoque de menos, né? Estoque de menos também é ruim, né? Por quê? Porque o cliente pode chegar na sua empresa e não ter o produto, você pode deixar de vender, né? Isso pode gerar algum tipo de insatisfação. Então é importante que a gente busque ali o tempo todo estratégias para que nem se tenha estoque de mais, nem tenha estoque de menos, né? Algumas empresas, elas utilizam a linguagem estoque zero, não sei se vocês já ouviram, mas não é zero, 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 né? Você não vai trabalhar também sem nada de estoque. Você vai trabalhar ali dentro de um limite, né, para atender às necessidades de um dia, de uma semana, enfim. Vai depender do tempo que o seu fornecedor demora para entregar alguma coisa. E mantendo o estoque no mínimo possível para você continuar operando, né? Algumas marcas, por exemplo, de carro, né? Toyota, que foi um dos percussores aí de muitas práticas relacionadas à qualidade, just in time, essas coisas. A Toyota, ela tem um sistema de que fabrica um carro, quando você vende um carro, fabrica um carro. Quando você vende um carro, fabrica um carro. Então, eles trabalham ali com um estoque bem reduzido ao longo da linha de produção deles, né? Eles têm alguns CDs aí espalhados pelo Brasil, né? Falando de Brasil, que permite que quando um carro é vendido, ele sai do CD ali mais próximo, né? E à medida que é vendido, fabrica um novo, né? Então eles ficam com uma quantidade bem resumida ali de estoque. E aí, pessoal, essa questão Professor, Oi, eu acho que a maioria das montadoras estão assim hoje em dia, né? Porque eu já tive três experiências. Uma com a Fiat, uma com a Volkswagen e uma com a Chevrolet. As três têm aquela questão de você montar o carro pela internet. Que é para sim, fazer o pedido, para ele ser fabricado a partir de como você montou ele, né? E isso, também a Chevrolet, ela dava um prazo, não sei se ainda continua esse prazo, mas de 90 dias para entregar um carro quando você compra. Não continua assim, mas acho que até 2 anos atrás era assim. Então acho que a maioria não tem mais aqueles carros. Você passa hoje em dia em frente ali na importadora, na Fernanda de Lima, não tem aquele carro todinho no showroom como era antes. Tem dois ou três e olha lá. Na Hyundai também, lá na Fernanda de Lima, é bem pouco. Acho que muitas delas estão deixando de comprar um monte de carro para ficar lá parado. isso, pronto. Então, assim, a Toyota eu sei que já fazia isso faz um bom tempo, né? Acredito que as outras devem estar seguindo, até porque não é um bom negócio, né? Deixar carro lá parado, né? Vocês vão ver que na área de operações existe o que a gente chama de produção puxada e empurrada. Não sei se vocês viram isso em alguma disciplina, né? Então, assim, produção, a fábrica, puxada ou empurrada. Puxada é quando é desse formato que a gente está falando. Ou seja, o cliente compra e o cliente meio que puxa a produção. Através da compra é que a produção vem. A empurrada é o contrário, né? Quando imagine você comprou um produto, fabricou um produto, depois você vai dar um jeito de vender, né? Como se estivesse empurrando ali para o cliente. Semelhante ao que a gente tem, por exemplo, de pizza. Vou usar esse exemplo da pizza. Pizza rodízio, que vai para rodízio, é produção empurrada, né? Eles fabricam não, vão produzindo lá as pizzas e depois vão passando lá para o pessoal pegar. Quem não pega, por exemplo, se tem às vezes uns sabores lá rodando que ninguém pega, fica 10 vezes rodando, né? E produção de pizza, quando é puxada, é tipo na la carte, né? Você pede a pizza e aí eles começam a produzir. E aí, no ramo de automóveis, eles trabalham muito com essa questão da puxada. E eu acho que o setor de automóveis também sofreu muito com a pandemia, né? Não sei se vocês viram aí que algumas montadoras pararam a produção no Brasil, né? Então, assim, não só montadoras, né? Mas montadoras foi um setor que sofreu muito aí com essa questão
da pandemia, né? Até porque se as pessoas estavam se deslocando menos, né, em determinados lugares, em determinados segmentos, né, elas passaram a não precisar tanto do carro. Então, caiu um pouco nessa questão da compra de carro. Então, acho que fez com que elas tomassem iniciativas ainda maiores, né, no que se refere ao controle de estoque e restrição do número de produção. Então, sim, pode ser, Ronaldo. Eu acredito que elas possam estar seguindo. Eu não conheço muito a operação das outras, seja Toyota, porque já de muito tempo, né, que eles utilizam, porque eles foram, digamos assim, que fundaram ali junto com Honda, Toyota, a galera lá no Japão que montou muitas teorias que a gente tem hoje de qualidade e just in time ele tem uma relação ali com a qualidade. Então, por isso que eu citei aqui a Toyota. Mas acho que os outros devem estar no mesmo ramo. Professor, lá na loja aconteceu algo semelhante com o que o senhor citou aí da Ford, sobre fechar a fábrica, né? Tinha um fornecedor da gente que era a Cavo do Brasil. Ele trabalhava na maioria da parte com equipamentos. E um desses equipamentos a gente comprava muito, que é a que a gente chama de consultório, que é aquela cadeira onde o paciente deita no consultório do dentista. Aquilo ali é muito caro para você comprar em média de uns 16 mil. De 11 a 16 mil, do mais básico ao mais completo, né? E a gente estocava muito aquilo, a gente já chegou a ter 12 equipamentos daquele. Além de ser muito grande para armazenar, era caro o investimento. Só que o retorno também era bom. Então a gente chegou a ter 12 dele. E quando o fornecedor principal era a Cavo, Cavo do Brasil, que é uma empresa alemã, acho. Ela trabalha, tinha uma fábrica aqui, e quando souberam que essa fábrica ia fechar, todo mundo parou de comprar esse consultório. E a gente tinha mais de 6 na época. E para vender estava muito difícil. Só que aí foi a questão da má informação também, né? Porque o que parou foi de fabricar no Brasil. Na assistência técnica, distribuição, iria continuar até então. Só que ninguém quis mais comprar. Aí depois disso, para vender foi um sufoco. Graças a Deus a gente conseguiu vender. Só que assim, teve que baixar muito o preço, quase não tendo lucro nenhum. Mas também a partir depois desse dia a gente só trabalha agora com venda casada. Que a gente não estoca mais esse tipo de produto. Foi melhor assim em questão de espaço, né? Que a gente economizou muito. Está usando para muitas outras coisas. E também em questão de dinheiro parado, como o senhor falou. Aí agora, só quando o cliente quer, que ele solicita, antecipa uma parte do pagamento e a gente faz o pedido com o fabricante. Aí é quando vem o produto. Mas tirando isso, a gente não estoca mais. E assim, eu acho que esse é o, digamos assim, a prática que deveria ser adotada pela maioria das empresas. Eu sei que o cliente, né, todo mundo aqui é cliente, né, de alguma coisa. O cliente, ele gosta muito de comprar e sair com um produto na hora, né? Então todo mundo quer chegar lá até e tal. Sendo que assim, se você olhar para o lado da empresa, tem produtos que não vale a pena você realmente ter lá estocado. Né? Você citou aí o caso dessa área de saúde, eu só lembro do, não sei se você já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, que ele vendia lá Já. um negócio lá, que eu não sei exatamente o que era, não sei se o negócio fazia raio-x, sei lá o que era aquilo, que ele comprou achando que ia vender com maior facilidade e foi maior dificuldade para conseguir vender tudo. Pronto, então assim, para as empresas, principalmente nesse momento de instabilidade que a gente está, pessoal, é extremamente inviável você montar grandes estoques, né? A não ser que seja coisa que realmente você saiba que vai sair. Sei lá, alimentos, né? Alimentos você sabe que vai sair, né? Limpeza, sei lá, você sabe que vai sair. Esse tipo de produto, ok. Mas quando a gente está citando carro, a parte de eletrônicos, né? Nem todas as empresas ali têm mais condição de manter um estoque elevado de determinados eletrônicos. Lógico que tem, se você chegar lá, sei lá, televisão, pode ser que não tenham todos os tipos, né? Mas tem celulares também, ok. Mas a ideia é que realmente você diminua, né? Diminua cada vez mais. A gente até citou na disciplina de armazenagem, né? Essa questão do armazenamento, né? Da guarda de produtos. E tinha um grupo lá que ia falar sobre a questão de compartilhamento, né? De depósito compartilhado. E
é um reflexo também desse cenário de agora, né? Das empresas buscarem alternativas para diminuir o estoque, para diminuir o espaço que ela tem ali, né? O espaço que ela teria que ter para guardar produtos e diminuir realmente o estoque, né? Assim, o quanto mais você conseguir diminuir o seu estoque é ideal para a sua empresa, né? Porque é dinheiro, porque é espaço, porque tem seguro, porque tem, enfim, máquinas, tem que preservar, tem que guardar, enfim. Quanto menos você tiver, melhor, né? Lógico que não é menos sem ter um parâmetro, né? É o que a gente vai aprender aqui na disciplina. Existe forma de calcular isso. Quanto a esse menor possível, né? Quanto a esse estoque, a gente chama de estoque mínimo, estoque de segurança, tudo isso é calculado, tá? Então é importante que a gente tenha conhecimento para isso, né? E que auxilie aí nessa tomada de decisão. Beleza? Oi, alguém falou, deixa eu abrir, deixar o chat aberto Sim, aqui. professor. Foi, É pode falar. porque, professor, para isso também o sistema auxilia, né? Porque no sistema Sim, que eu trabalho mesmo, para a gente ver isso, a gente faz meio que uma pesquisa. Produto por produto. Ele informar o que foi vendido, em quanto tempo, quantidade que saiu, quantidade que ficou. A gente também leva em consideração a opinião do vendedor, que ele fala a procura sobre isso está grande, sobre isso nem tanto. Então, é, 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 é mais viável você fazer um estudo antes de comprar, né? Às vezes nem só de fornecedor, mas eu acho que item por item. sim, sim, exatamente. É duas coisas que você disse, né? Primeiro, item por item, o controle de estoques, isso é uma regra básica, tá? Controle de estoques é item por item, né? A gente dava muito exemplo em armazenagem do supermercado. Supermercado, pessoal, o pessoal tem que gerenciar todos os itens que tem ali, tá? Item por item. Porque não é o fato, sei lá, de o arroz sair muito que o feijão vai sair muito. Não. Não é pelo fato de que eu vou pedir hoje o arroz que eu vou ter que pedir hoje feijão para o meu fornecedor. Não, também não. Né? Então tem que ser acompanhado de um por um. E a outra coisa que o Ronald também citou é sistema, né? Existem sistemas, pessoal, que tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai aprender da disciplina aqui, existem sistemas que faz para você. O sistema vai lá e faz tudo para você. Ele vai indicar o momento de comprar, a quantidade que tem que comprar, da mesma forma que já existe sistema que diz onde é que você armazena o produto, né, e guarda o produto no lugar X, e a mesma forma quando for tirar, pegue o produto especificamente que está na posição X, isso analisando validade, data de entrada, lote, né, nota fiscal, existe para tudo isso, tá? Como eu disse, é importante que vocês tenham conhecimento em interpretar aquilo ali, né? Porque no final das contas, quem toma a decisão é você, né? Você gestor, né? Você técnico, né? Não é um sistema. O sistema ele vai lhe dar a informação, mas muitas vezes, como o Romulo até citou, a gente às vezes fala com o vendedor, né? Por quê? Porque precisa realmente ter essa percepção das pessoas que estão lidando com isso, né? Lidando com a venda, né? Com a gestão ali do produto. Pessoas que têm ali condições de analisar, né, uma informação, por exemplo, essa que o Ronald citou aí da fábrica. Vamos supor que eles tivessem conhecimento antes, né? Antes de todo mundo ficar sabendo, eles tiveram conhecimento. Provavelmente eles, boa noite pessoal, provavelmente eles não teriam aquele quantidade de estoque, né? Por mais que vendesse, talvez eles tivessem comprado um pouco menos. Então, tudo tem que ser analisado e quem vai tomar a decisão final é você. Você, que eu falo vocês, né? Gestores técnicos. Beleza? E Ah, outra, professor, essa decisão, ela hoje em dia está muito difícil, viu? Por causa da pandemia que aconteceu. A gente está sofrendo muito. Ou assim, você quer comprar e não tem. Isso está acontecendo muito mesmo, muito. Você faz o pedido, paga antecipado, paga à vista e o produto não vem. A gente tem mais de 4 pedidos com fornecedor de máscara. Até hoje a gente não recebeu. Porque todos os fornecedores da parte de EPIs, da área de saúde, eles estão dando prioridades a hospitais. Hospitais públicos e hospitais, eu acredito que particular também, né? Eles só globalizaram na questão de hospitais.
da parte por causa do Covid, né? Então a gente Uhum. fica em segundo plano, quem é distribuidor, vamos dizer assim. Aí a gente faz o pedido e não chega. O pedido o produto cada vez mais aumentando. O produto que a gente comprava R$ 20 uma caixa de luva, hoje a gente chega a pagar quase R$ 80 uma caixa de luva. Em uma caixa. A gente vendia caixa de luva às vezes por 14, R$ 20 antes da pandemia, 24, uma mais especial. Agora é 109, 110. O lucro é quase mínimo. Mas só para dizer assim, que você tem aquele produto para o cliente ir lá e comprar outros produtos. Não só ver um e levar só aquele, né? Mas tá muito difícil comprar, muito mais do que antes. Ou você quer e não tem, ou muito caro. Aí não vale a pena. Tem muita coisa que a gente tá deixando de comprar também porque tá muito caro. Tá mais de 10 vezes mais caro que o produto era antes. Então a gente vai vender por quanto? 200, R$ 300 uma caixa de máscara. Aí não dá, a gente prefere esperar e não comprar. E assim, não só nesse segmento, né, que você citou aí. Acho que vários segmentos estão passando por esse tipo de problema. Né? Porque a pandemia fez com que algumas empresas fechassem, né, algumas produções parassem, diminuíssem. E outro por causa da inflação também, né? A inflação, a economia em si está muito instável, né? Lei de oferta e procura para alguns itens, né? Oscilam muito. Eu não sei se vocês lembram aí, assim que começou a pandemia, a disparada aí do preço procura e depois preço do álcool, né? O álcool deu uma disparada imensa aí, mas porque muita gente querendo, né? Hoje em dia deu uma estabilizada, não tá barato, mas deu uma estabilizada. Mas outros itens do dia a dia mesmo, se vocês forem frequentarem, por exemplo, supermercados, vocês vão perceber que tá tudo muito caro, né? A inflação tá pegando geral, né? E isso impacta, se impacta. Se a gente está sentindo enquanto consumidor, pode ter certeza que as empresas também estão sentindo, né? Como o Ronald falou, né? Muitas vezes eles têm que diminuir a margem de lucro deles para ter o produto, né? Para continuar distribuindo o produto. E a outra coisa que eu ia falar é que, tipo assim, os sistemas eles vão estar lá, né? Mas vocês podem se deparar com uma realidade de não ter o sistema. Então, por isso que a gente vai aprender aqui algumas coisas, né? Até a calcular mesmo, porque vocês podem trabalhar num lugar que não tem sistema, não tem nada, né? A gente já teve, por exemplo, alunos que foram estagiar e foi estagiar até numa empresa de matéria de construção, ali de Benedito, e não tinha nada, ele não tinha nada de controle, basicamente nada, e ela teve que fazer tudo do zero, 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 zero. Era tudo meio que no olhômetro e com um agravante, digamos assim, né, de material de construção, você tem, tipo, tijolo, tudo bem, você conta ali, tijolo, tijolo, cimento, você conta saco, mas tem também areia, né, que é mais complicado para você controlar a quantidade que você tem ou não. Você tem produtos pequenos, tipo parafuso, porca, que também é um pouco complicado de você organizar e controlar isso, né? Mas é necessário. Então a gente vai partir aqui do pressuposto do mais simples até um processo um pouco mais complicado. Lembrando que, como eu disse, né? Se vocês trabalharem em um lugar que tem um sistema, planilhas que fornecem isso, ótimo, né? Meio caminho andado. Você vai ter que saber basicamente interpretar o que está ali, que é uma parte bem complicada e importante. Então, pessoal, quando a gente fala do estoque, né, essa questão de não ter de mais, não ter de menos, a gente está falando basicamente de dimensionar o estoque. Tá? Dimensionar o estoque nada mais é do que você encontrar ali o nível ideal do seu estoque. Nem ter estoque de mais, nem ter estoque de menos. Né? Como a gente já disse, estoque de mais é dinheiro parado, você está gastando, digamos assim, com um espaço maior do que você precisa. E estoque de menos pode dar ruptura de estoque, né, que a gente chama de ruptura de estoque, que é o estoque zerar, cliente satisfeito, não conseguir vender, tem todos esses problemas aí. Então, como eu disse, a gente vai partir do pressuposto de uma empresa, de uma realidade mais simples até uma realidade mais complexa, tá? E aí, quando a gente fala de dimensionar, né, nada mais é do que, em regra geral, definir três perguntas, né? Ou seja, quais são os itens que você tem, todos os itens, né?
no seu estoque, né? Como a gente disse, o controle é feito por item. Todos os itens têm que ser controlados e tem que ter um controle específico para cada um. Então, o que, quais itens, quanto, né? Qual o volume necessário para um determinado período, qual o nível de estoque para cada item, ou seja, a quantidade de item que você precisa ter daquele material, ou quanto tempo vai durar aquele material, aquele estoque, e quando, né, quando os estoques serão reabastecidos. Né? O trabalho que eu vou passar para vocês hoje é basicamente isso aqui. O que, quanto e quando. Mas aí eu vou deixar para falar mais para o final da aula, né? Como eu disse, para caso alguém mais entre e tal, e ficar gravado lá também no final da aula. Ok? Então vamos lá, vamos começar a dimensionar o estoque, entender como é que a gente pode fazer isso. Antes de falar de dimensionar, né, de calcular, eu sempre digo que o primeiro passo, se você chegou numa empresa, né, como eu disse, chegou numa empresa que não tem nada, absolutamente nada, como foi o caso dessa aluna que foi trabalhar nessa empresa, não tinha nada, né? O primeiro passo, pessoal, sempre vai ser organizar o que tem ali, tá? Então, se tá bagunçado, enfim, organizar e contar, né? O primeiro passo vai ser sempre você contar o que tem. Não adianta você começar a controlar, tipo, o que sai, o que entra, se você não sabe o que tem, né? Tipo assim, chegaram mais 30. Sim, 30, chegaram 30 e tinham quanto? E agora tem quanto? Não vai adiantar muita coisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer em um estoque que não tem uma informação, um nível de informação bom, ou não tem nenhuma informação, é organizar ali, né? Organizar, quando eu falo organizar, é o suficiente para você conseguir contar, né? Você vai ter que fazer o que a gente chama de inventário, né? Ou fecha um horário, né, para fazer isso, ou se não for possível fechar, né? Porque fechar, querendo ou não, traz um certo prejuízo. Separa um dia, um horário, um final de semana, enfim, para fazer essa contagem, e aí sim começa a se fazer um controle, certo? Então não esqueça disso, que o primeiro passo vai ser sempre contar o que tem. E aí, pessoal, para fazer tipo o dimensionamento, né? Depois que você conta e você já sabe o que tem, você vai ter que começar a fazer o planejamento para frente, né? Tipo assim, quanto tempo esses produtos duram, quando é que eu vou fazer um novo pedido, como é que eu faço para ter essas informações? A base para você planejar o futuro no que se refere ao estoque é analisar o passado, tá? Então, a gente sempre vai analisar os dados que nós tivemos em anos anteriores, em meses anteriores, semanas anteriores, e aí a gente vai, com base nessas informações, traçar o que a gente pretende, né, o que a gente acredita que vai acontecer, tá? Então, os estoques, quando a gente vai dimensionar um estoque, ó, a gente parte sempre da previsão de consumo ou de demanda em relação àquele material, certo? Então, assim, para eu comprar o meu estoque do meu fornecedor, eu tenho que ter uma estimativa do que eu acredito que eu vou vender. Para saber o que eu vou vender, para ter essa estimativa do que eu vou vender, eu analiso o que eu vendi, certo? Então, assim, para a gente utilizar aqui a questão do dimensionamento do estoque, para começar a falar em dimensionamento de estoque, a gente vai ter que primeiro analisar um pouco e entender como é que a gente consegue fazer uma previsão de consumo ou previsão de demanda, tá? Então, lembrando, né, eu estou querendo analisar o que é que eu vou ter de estoque e quanto é que eu vou comprar. Para fazer isso, eu tenho que ter uma ideia de quanto eu vou vender, né? Tipo assim, eu vou comprar quanto de estoque? 30. Por que 30? Porque eu imagino que esses 30 vão servir para vender no tempo X. Como é que eu sei disso? Porque no ano passado, nesse mesmo tempo, eu vendi, sei lá, 30. Ou vendi 29. Então, eu estou imaginando que esse ano, ou esse mês, se for mês, eu vou vender a mesma coisa. Tá claro? Então, para a gente começar a pensar no controle de estoque, né, no que a gente vai ter, no que vai comprar, a gente tem que pensar no que a gente vai vender, no que a gente pretende vender. E para saber o que a gente pretende vender, né, para ter um dinheiro que pretende vender, a gente analisa o que vendeu, certo?
Quando a gente vai fazer essa análise da previsão de demanda com base no que vendeu, existem alguns métodos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês três, que é basicamente o que a gente vai fechar no dia de hoje. São coisas bem simples, né? Mas que ajudam muito, principalmente, como eu disse, né? Uma realidade que não tem nenhum tipo de controle, certo? Então, assim, para que vocês não se sintam, então, assim, perdidos em ter que chutar, em ter que, sei lá, tirar alguma conclusão no olhômetro, né? Vocês utilizem esses métodos simples para começar a criar um tipo de controle do seu estoque. Lembrando, o primeiro passo vai ser sempre organizar, contar, e depois agora fazer um cálculo de previsão de demanda. O primeiro, pessoal, método nada mais é do que analisar o período anterior, né? O último período. Quando eu falo período, tá? Esse período aqui pode ser ano, aqui está em ano. Mas pode ser o mês, pode ser a semana, pode ser o trimestre, pode ser o quadrimestre, pode ser o mês no ano anterior, né? Se você quiser comparar, tipo, comparar abril desse ano com abril do ano passado, maio desse ano com maio do ano passado, né? Para você ter uma ideia. E aí, outra observação aqui é que eu estou falando em dinheiro, tá? Eu estou falando, por enquanto, a gente está falando de previsão de demanda, lembrando que é para cada item em dinheiro. Tipo assim, eu estou prevendo aqui, assim, em 2020, eu vendi, né? O pessoal consumiu R$ 1.000 desse meu item, em 2021 eu estou prevendo, vou jogar ali também que vai ser R$ 1.000. Aí, lembrando para vocês, tá? Quem vai decidir se vai ser exatamente R$ 1.000 é você, gestor, né? Você podia dizer assim, tá? Não, 2000, pensando aqui, 2019, 2020 e 2021. Né? 2020 e 2021 são anos aí que foram afetados pela pandemia, então talvez você podia colocar um valor menor, dependendo do que for, né? Então, assim, você tem que analisar algumas variáveis também, digamos assim, gerais, para decidir exatamente isso. Mas o que eu estou querendo passar aqui para vocês mais uma vez, estou querendo imaginar quanto é que eu tenho que ter no meu estoque. Para saber o quanto eu tenho que vou ter no meu estoque, eu vou ter que pensar em quanto eu pretendo vender. Para saber em quanto eu pretendo vender, eu tenho que olhar basicamente o que eu vendi. Né? Neste caso, eu estou olhando anualmente. 2020, para esse item aqui, qualquer um item X, eu vendi em 1.000, eu vou colocar em 2021, para o mesmo item X, também 1.000, certo? Poderia ser quantidade? Poderia. A gente vai chegar um momento ali para calcular essas questões em quantidade. Então, sei lá, 2020 eu comprei 400 itens. Então, 2021 eu vou ter, por exemplo, também 400 itens. Poderia ser da mesma forma. Tranquilo esse método aí? Basicamente repetir, né? Olhou o que era o período anterior, lembrando que o período pode ser o ano anterior, o mês anterior, o mesmo mês no ano anterior, o trimestre, o quadrimestre, e aí você replica para o atual. Beleza? Segundo método de se fazer isso, pessoal, é através de média. Aqui está a média móvel, né? Mas basicamente é a média, né? Acredito que vocês estudaram aí a questão de média, não sei se em matemática, não sei se em estatística, né? Mas devem ter dado uma revisada, estudada em média. Mas basicamente o que é uma média, né? A grosso modo, média, cálculo de média. É você pegar, somar tudo que existe ali naquela, todos os itens ali daquela conta, nesse caso aqui ó, são períodos mais uma vez, né? Então somar tudo que tem ali naquele período, no caso os valores, né? Somar tudo que a gente tem e dividir pela quantidade de itens. Nesse caso aqui são 5 itens, né? Então somar tudo que tem e dividir por 5. Isso é uma média, né? Eu quero fazer a média de idade dos alunos da turma de vocês. É basicamente pegar a idade de todo mundo, somar a idade de todo mundo e dividir pela quantidade de alunos que tem na turma.
Então, aí eu acho a média de idade da turma de vocês, certo? Por que utilizar uma média, né? Observe que no método anterior que a gente falou, eu utilizei basicamente uma única informação, um único dado, né? Aqui eu estou analisando mais dados, né? Nesse caso 5, mas pode ser mais ou pode ser menos, tá? Mas isso me dá um nível de informação a mais, né? Por exemplo, aqui, ó, observem esse cenário aqui, observem esse primeiro cenário aqui, certo? Esse primeiro cenário aqui, ó, desse lado de cá, essa empresa ela está crescendo, tá? Está em consumo crescente, ó. 2017, observe que em 2017 aqui, ó, era 100 mil, 2018 200, 2019 300, depois 400, 500, ou seja, a empresa ela está ali num processo de crescimento, né? Diferente, por exemplo, desse outro lado aqui, ó, que são os mesmos períodos, porém, né, era 500, depois baixou para 400, 300, 200, 100. Então, ela está aqui numa realidade de queda, certo? Então, a média, ela lhe dá uma visão a mais, né? Tipo assim, se fosse somente um período, né? Eu não ia ter noção de saber se estava crescendo, se estava diminuindo, não ia ter como saber isso, tá? Então, ele tem, sim, algumas vantagens, né, com relação a utilizar simplesmente o método do mesmo período. Porém, existem algumas desvantagens também de se calcular com média, tá? De maneira geral, uma média, né, desvantagem de média, ela considera que todos os períodos, né, todos os valores, eles têm o mesmo grau de importância, né? Então, eu estou considerando que, tipo, imaginemos aqui que eu estou fazendo um cálculo para achar 2022, tá? Porque eu coloquei aqui até 2021, né? Então, vamos supor que 2021 está fechando. O resultado de 2021, ele, teoricamente, ele é muito mais importante para mim do que o resultado de 2017, né? O 17 é importante? É. Mas 2021, muitas vezes, né, tudo bem, considerando um pouco a questão da pandemia, né, dos últimos anos, 21 e 20, mas os anos que estão mais próximos, eles dizem muito mais do que um dado de um ano, de 5 anos atrás, né? É só vocês imaginarem aí a vida de vocês 5 anos atrás, como está diferente. O Brasil, 5 anos atrás, enfim. A nossa cidade, 5 anos atrás. Muita coisa muda, né? Então, era bem diferente. Porém, se você tiver essa informação, você pode considerar, né? Mas aí seria interessante que a gente desse uma importância maior aos períodos que estão mais próximos do que a gente está querendo achar. Uma outra desvantagem de média é que valores muito altos ou muito baixos, eles geralmente puxam a média, né? Eles interferem na média. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei aqui da idade. Imagine que todo mundo da sala de vocês tem ali entre 20, 21, 22 anos, tá? Só um exemplo. Vocês têm aí, todo mundo tivesse entre 20 e 22 anos. E tivessem, sei lá, 3 pessoas com mais de 90 anos. O que ia acontecer? Essas 3 pessoas, vamos supor que a sala tem 50 pessoas. Essas 3 pessoas aí com mais de 90 anos, elas só essas 3 vai fazer com que a média de idade da turma ela seja acima do que realmente seria, né? Que ficaria ali entre 20, 21, 22. Mas como tem pessoas 3 acima de 90 anos, a média vai subir, né? Então esses valores mais altos ou mais baixos, se for o caso, eles fazem aí com que a sua média mude, tá? Mas é uma informação, como eu falei, né? Você tem um nível e um volume maior de informação do que o último período. Oi. Eu não vi vantagem não nessa questão da média. Porque vamos supor que isso aí seja um balanço mensal de uma empresa. Ela estava Certo. bem em 2017. Aí chegou a pandemia e ela foi caindo. Aí se eu fizer a média, eu vou ver que estava igual ao ano passado. Então eu vou pensar, pô, tá bom então. Mas olha o último ano. A pessoa que vendia, vamos supor, 500 mil, agora está vendendo 100 mil, significa que tá bom. Não, não tá, tá ruim. O negócio tá piorando. Eu não vi Sim. vantagem nessa questão aí da média.
É isso que eu estou dizendo. Você tem que analisar qual é a vantagem que a gente tem da média em relação ao anterior. É que você, sabendo se a empresa está crescendo ou não, por exemplo, você tem a possibilidade de aumentar ou diminuir esse valor que você achou. Vou lhe dar um exemplo. Achou aqui, no último, ela está crescendo, essa empresa aqui está crescendo 100 mil por ano, certo? Isso quer dizer que quando você fizer, nesse exemplo aqui, a média vai ser até ruim, né? Porque os valores são absolutos, só 100, 200, para facilitar o cálculo. Mas se você utilizasse só o último período, você ia achar ali só 500. Aí você provavelmente ia jogar 500 de novo, né? Quando você faz a média, e quando você pega os dados para fazer uma média, você percebe que ela está crescendo. Então, mesmo que você ache uma média menor, você tem a possibilidade de tomar a decisão e dizer assim, ó, não, a média está menor, né, é a média dos últimos 5 anos, porém a gente está crescendo 100 mil ao ano. Então é mais interessante que a gente jogue isso para cima, dobra essa média, ou você passa a ter um planejamento mais curto. Por exemplo, você vai seguir a média, sendo que aí você acompanha, se realmente a sua demanda estiver muito alta, você começa a se reprogramar mais rapidamente, né? Porque você, digamos assim, nesse caso é mais fácil você comprar mais itens para vender se você comprou menos, né, do que você precisaria e você sabe que existe uma demanda que pode realmente continuar subindo, né? Então você já se programa, ó, se continuar subindo até o dia X, eu já sei que realmente a tendência é crescer cada vez mais. Então eu vou me reprogramando e vou aumentando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, para também correr o risco de comprar mais do que eu precisaria e a empresa, por exemplo, ela estava crescendo, mas ela já tinha chegado no seu topo e você ainda continua crescendo, estimando crescer e depois ela ia dar uma estagnada ali para chegar no valor normal. Então, assim, a média, ela lhe dá a vantagem de você ter mais informação, né? Tudo bem que nem sempre a informação que o valor bruto, ele vai dizer muita coisa. Tipo, esse aqui, né? Essa outra realidade. Essa empresa aqui, ela está crescendo. Se você for utilizar somente a média, esse valor de 300 mil é um valor fora do padrão dos últimos anos. Então, se você comprasse simplesmente o valor da média, você tem estoque demais, né? Não ia ser interessante. Mas, mais uma vez, você pode utilizar essa informação da média e fazer um planejamento mais parcelado, né? Mais com tempos, com lapso de tempos menores. Tipo assim, em vez de ser um ano, você, ó, vamos trabalhar aqui mês a mês para ver se vai acontecer aquilo que a gente achou lá naquele cálculo. As vantagens seriam basicamente essas. Mas, Pode ser na parte crescente, né? A média ajudou mais na parte crescente, mas na parte decrescente, eu acho que seria mais interessante trabalhar com o mês anterior. Vamos supor que sair seja em mês, né? Em meses. uhum, E não em anos. Sempre com o anterior, porque você vê que tá caindo, você não vai comprar 300 mil se você faturou 100 mil no mês passado. Então a sim, média ajudaria aqui. Quem faturou 500 mil no mês passado, dá para comprar 300 mil. sim. Mas aí, um dado interessante. Se fosse mês, né, para ficar mais fácil. Imagine que você está trabalhando e você tem a informação do ano anterior de todos os meses. E aí você sabe que, analisando o ano anterior, você começa o ano muito bem, por exemplo. Vamos supor que é janeiro, fevereiro, março. Você começa o ano muito bem, você cai. Quando chega no meio do ano, você sobe de novo. É um produto meio que sazonal. Podia acontecer ao contrário, né? Imaginemos, por exemplo, produtos sorvete. Que bom, sei lá, fica frio. Janeiro, sol a pino, né? Maceió, todo mundo derretendo. Então, deve vender muito mais do que, por exemplo, junho. Então, você começa o ano lá em cima. Vende, 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 aí depois você vai descendo. Até chegar no meio do ano, frio, né? Que aqui não tem frio, mas enfim, um pouco mais de frio, um pouco mais de chuva, você começa a cair. Sendo que depois, como não tem
o inverno aqui é bem curtinho, se é que tem inverno, começa a esquentar de novo, então você sobe de novo. Então, o que acontece? O fato de você ter as informações anteriores faz com que você tenha essa noção de que o seu produto ele oscila, né? E se você analisar só o último mês, se você não tivesse informação de antes, para perceber que isso é um processo que se repete, você podia também comprar menos do que você ia ter de demanda, realmente. E já vamos supor que isso aqui chegasse no seu topo mínimo e depois aqui ia começar a subir de novo. Então, a vantagem da MEI é essa. Ele dá mais informações para você decidir. Né? Nem sempre você vai utilizar o mesmo valor que saiu ali na conta da média, mas ela lhe dá mais informações para você ampliar a sua visão sobre o seu produto. Lembrando que isso aqui é item a item, né? Então, assim, isso demanda bastante atenção e tempo para controlar tudo isso. Não, essa questão aí eu entendi, porque lá na loja a gente também trabalha dessa forma. Só que não necessariamente com todos esses dados, né? Porque lá acontece muito assim da experiência, né? Como a gente já trabalha há anos com o mesmo produto, digamos assim, a gente já tem noção dos períodos. Tem produto que vende mais em períodos. Como, por exemplo, listas acadêmicas de odontologia. Tá, a gente sabe que a cada 6 meses muda o período, então a cada 6 meses eles têm uma lista nova de materiais para comprar. Então a gente sabe quais são a maioria dos materiais que eles usam e sabe quais são os materiais que vai ter aquela procura maior. Demanda, né? Aquela demanda maior, né? Só que na questão da pandemia que a gente está vivendo hoje, a gente não está se arriscando tanto. A gente, vamos supor que está comprando 80%, 70% daquele produto. Porque a qualquer momento, vamos supor que a faculdade pare as aulas, como é que chama? As práticas. Então a gente compra um monte de produtos e as pessoas vão parar de comprar. Então a gente ainda está com esse receio. A vontade de comprar tem. Só que a gente tem medo de parar tudo novamente e ficar com o produto estocado. Mas o certo é isso mesmo. Aí acompanhando para ver a realidade, né? Porque ninguém sabe exatamente assim, né? Tem os decretos, etc. E aí sim, pode mudar. Um dia para de uma semana para outra pode mudar tudo. Então, realmente é hora de ter muita cautela, porque uma compra errada dessa pode ser o início de um problema muito sério aí de financeiro, né? De contas a pagar e aí junta e vira uma bola de neve que para você sair depois fica muito difícil. Porque assim, a gente que tá vendo, entre aspas, nessa nova geração, tá aprendendo esse tipo de coisa que o senhor tá passando pra gente e ajuda muito. Só que uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência, que nunca usou isso aqui, se ela olhar esse número dele, ela vai falar, preciso disso não. Eu sei como funciona, eu tô aqui há 30 anos, então, e querendo ou não, essas pessoas, a margem de erro é grande, mas a experiência conta muito nessa questão, sabe? Conta Sim, muito mesmo. sim, sim, sim. A experiência, né, e principalmente na nossa área de logística, de maneira geral, se vocês pensarem aí em algumas empresas, já sei lá, se eu pedisse para vocês listarem aqui 10 empresas que você conhece, com certeza dessas 10 teriam aí alguns gestores mais antigos, né, os dinossauros aí, no bom sentido, que trabalham meio que no tato, né, trabalham meio que no tato. Mas é importante que a gente avance, né, até porque vocês, né, nova geração, acho que alguns aqui já trabalham, mas enfim, ainda são relativamente novos, estão criando aí o seu tato, né? O tato é importante, o feeling ali é importante, mas quanto mais informação você tiver para tomar uma decisão, é melhor. Né? Porque as empresas, se vocês observarem, grandes empresas, elas trabalham ali com um nível de acurácia, um nível de eficiência ali altíssimo. E para você ter níveis altíssimos assim de qualidade, você precisa ter informação, 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 né? Porque você fica menos suscetível a erros, a variações, enfim. Mas eu sei que muita gente trabalha no tato e não recrimino, não, digamos assim, porque eu acho que é uma forma, né? Tanto é que, por exemplo, essa empresa que a
que eu citei que foi uma estagiária da gente lá, era uma empresa familiar tal, e era tudo no tato. Era tudo no tato. Mas quando ela colocou para controlar, ela percebeu que eles perdiam muito, perdia muito dinheiro assim com o que parecia ser pouco. Sabe aquela questão do pouco, um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo, e aí no fim das contas era um valor que poderia ser economizado, um valor considerável que poderia ser economizado. Então, fez uma diferença boa lá. Ó, tranquilo, média? Tem mais né, uma possibilidade que é a média ponderada, né? Não sei se vocês lembram aí, se chegaram a estudar a média ponderada, mas a média ponderada, pessoal, em relação a esses métodos, é justamente aquela que vem tentar sanar alguns dos problemas que a gente citou aqui. Por quê? Porque a média ponderada, ela leva em consideração ainda todos os períodos que nós tivemos, né? Aqui 5, mais uma vez, né? São anuais aqui antes desse mês, enfim. Sendo que ela considera como mais importante, e para isso atribuindo pesos, os que estão mais próximos daquele que eu vou decidir, tá? Então, mais uma vez, pensando em 2022, né? Se eu estou querendo analisar, fazer uma previsão para 2022, o que está em 2021, para mim, é o mais importante. O que está em 2020, que é o ano anterior, seria o segundo dado mais importante, e assim sucessivamente, certo? Então, assim, como nesse caso aqui, nesse exemplo, foram 5 anos aqui, 5 períodos, os pesos foram distribuídos de 1 a 5, o peso maior para o período mais próximo e o peso menor para o período mais distante, né? Então, isso aí é uma regra aí da média ponderada justamente para tentar sanar aquele problema de informação, tipo assim, todos os valores têm a mesma importância, essas coisas que poderiam acontecer somente com a média. Mas vamos lá, como é que a gente faz uma média ponderada, né? Como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que ver quando faz média ponderada, como eu vou ter pesos, e os pesos aqui eles vão ser de acordo com o período que está mais próximo do que eu quero achar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar se os meus períodos eles estão ordenados, tá? Então, nesse caso aqui tá, ó, tá 17, depois 18, 19, 20 e 21. Tá ordenado. Se tivesse tipo 17, 19, 21, 20, eu teria que colocar em ordem para não me complicar quando eu fosse atribuir os pesos, tá? Então, não esquece, a primeira coisa importante aí é analisar se está em ordem. Feito isso, eu tenho aqui já os valores que já tinha, os períodos, desculpa, os valores, eu vou atribuir, como eu disse, os pesos, né? Para o período mais distante, 2017, atribuo o peso 1, para o segundo mais distante, peso 2, terceiro, peso 3, quarto, 4, 5, peso 5. E aí agora eu vou multiplicar, né, o valor que eu tinha daquele período pelo respectivo peso, tá? Então, 100 mil vezes 1 vai dar aqui 100 mil, 200 mil vezes o peso 2 vai dar 400 mil, 300 mil vezes o peso 3 vai dar 900 mil, 400 mil vezes o peso 4 vai dar 1 milhão e 600, 500 mil vezes o peso 5, 2 milhões e 500, tá? Então, basicamente, eu fiz multiplicar o valor pelo seu peso e achei esses novos valores aqui dessa coluna. Ok? Até aí, tranquilo? Próximo passo é somar esses valores aqui que eu achei, tá? Esses novos valores aqui que eu achei. Então, eu vou somar 100 com 400, vai dar 500, né? Com 900, 400, com 600 vai dar 3, com mais 2.500 vai dar 5 mil e 5 milhões, né? 5 milhões, 5 milhões e 500 mil reais, certo? Isso aqui é a soma desses valores, beleza? Próximo passo, né? Na média, o que a gente fez? A gente somou tudo dividido pela quantidade. Aqui não, tá? Na ponderada, eu tenho que também somar os meus pesos,
tá? Então, eu somei aqui esses valores, agora eu vou somar os pesos, tá? Então, somando aqui essa coluna dos pesos, 1, 2, 3, com mais 3, 6, depois 10, com mais 5, 15. Então, somando os pesos, eu tenho 15, beleza? E agora, eu vou pegar este valor que eu tinha achado, esse valor aqui que eu tinha achado, eu vou pegar aqui este valor aqui que eu tinha achado, deixa eu colocar aqui o 15, e vou dividir pelo 15, que nada mais é do que a soma dos meus pesos. Dividindo esses 5.500.000 por 15, eu vou chegar aqui nos meus 366.666. Deve ser uma dízima aí, deve ter 66 centavos. Então, pelo método da média ponderada, eu cheguei ali para 2022 uma estimativa de 366.666. Observem que ainda é um valor abaixo, né? Se aqui, ó, essa é a realidade de empresa que está crescendo. Mas, mais uma vez, né? Considera-se, aqui nós temos valores absolutos, né? De 100 em 100. O normal seriam valores mais quebrados, mas já é um valor mais alto do que o da média. Olha o valor da média aqui. E, mais uma vez, quem vai tomar a decisão são vocês, enquanto gestores. Certo? Então, lembrando, o que, é que a gente está calculando, tá? Não esqueçam disso. Não percam a noção do que a gente está fazendo. Senão, vocês não estão fazendo cálculos por cálculos, não é isso. A gente está fazendo a previsão do que a gente pretende, né, estima vender. Para fazer a previsão do que a gente estima vender, a gente está analisando o que a gente vendeu. Né? Depois que a gente analisa o que a gente vendeu, a gente estima o que pretende vender, para aí sim começar a comprar do nosso fornecedor aquilo que nós pretendemos vender. E aí estabelecer o nosso estoque. Tá? Isso aqui é só um ponto de partida para o nosso estoque. Né? Depois a gente vai estudar estoque máximo, mínimo, de segurança, lote de compra, ponto de pedido, né? Vai falar um pouco de cubagem, enfim, essas questões. Mas alguma dúvida com relação a esses 3 pontos, pessoal? Esses 3 métodos para previsão de demanda? Professor, eu só tive dúvida nessa questão do peso. Esse peso pode ser relacionado aqui a produtos que vendem mais, a produtos que vendem menos? Nesse caso, especificamente, foi só questão de organização em relação ao tempo. Para fazer esse peso de produtos que vendem mais, que vendem menos, geralmente a gente deixa para quando a gente for falar de curva BC, lá na frente. Aí a gente vai utilizar um critério que considera o que vende mais, o que vende menos. Nesse caso, o único critério, como a gente está trabalhando em função de tempo, o único critério foi o peso maior, foi o tempo. O que é que você poderia mudar aqui? Se você tiver produtos sazonais, como a gente falou. Né? Então, produtos que no mês, se você está trabalhando mensal, e alguns meses você vende mais, você pode colocar um peso maior naquele produto. Naquele mês, desculpa. Naquele mês ali, porque vende mais. Mas aqui o critério é só, para a gente, foi só questão de tempo mesmo. 5 períodos, né? Se fossem 5 meses, 5 meses, peso de 1 a 5. Entendi. Beleza? Ó, vamos fazer aqui esse exercício. Eu tenho esse aqui, tá? Deixei outro para vocês. Parecido, né? Só mudou alguns dados. E aí, assim, é uma observação importante, tá, pessoal? Para questões, para disciplinas relacionadas a cálculos, façam exercícios, tá? Se tem exercício, faça. Esse aí não vale nada, não. Não vale nada assim, né? Não vale igual, tá? Mas é importante que vocês façam, que vocês só conseguem perceber, às vezes, que estão em dúvida, quando vocês colocam para fazer. Porque muitas vezes, olhando, você diz, não, beleza, consigo fazer. Quando você vai fazer, não consegue, dá errado. Então, assim, eu vou deixar, a gente vai fazer esse aqui, e o último slide aqui é um outro exercício, que é basicamente a mesma coisa, só que com outros números, que a gente vai responder, na próxima aula, vai começar exatamente daqui. Mas respondam, tá? Respondam para ver se vocês realmente entenderam. Então, ó, vamos analisar aqui esses outros dados.
os 3 métodos de novo, certo? Com base nesses dados que a gente tem aqui. Então, o primeiro, vou botar aqui, se fosse letra A. O primeiro é o método do último período, né? Então, vamos supor que a gente, mais uma vez, está querendo achar 22. O método do último período, basicamente, é você analisar o período anterior e você replicar. Então, como a gente tem o último período aqui, 21, é basicamente pegar esses 500 mil, vou botar mais para cima, senão não vai dar. É basicamente pegar esses 500 mil, uma tronchinha dá para entender, né? 500 mil, que é basicamente o valor que a gente tinha aqui do último período. Beleza? Segunda forma da gente calcular é pela média, né? Média móvel ou simplesmente média. Como é que a gente calcula a média? Soma tudo, né? Soma tudo isso e depois a gente vai dividir pela quantidade de itens. Quantos itens nós temos, né? A gente tem aqui de 2011 até 2021. Cuidado, tá? Para não, é importante sempre contar. A gente pode pensar, de 2011 para 2021 tenho 10. Não, tem 11. Tá? Então a gente vai somar tudo isso aqui e depois vai dividir por 11. Somando tudo isso aí, se alguém tiver calculadora também, eu somei à tarde, mas já não lembro, vou ter que somar de novo. Deixa eu ver aqui, calculadora. Acho que é 29 milhões. 29, 2 milhões e 900, não? Confundi a casa. Eu acho que é isso. 2 milhões e 900. Ups. Matei um zero ali. 2 milhões e 900 mil. Somando tudo de 2 milhões e 900 mil, agora eu vou fazer o quê? Dividir por 11. Dividindo tudo isto por 11, dá quanto? Alguém faz aí? Dá 263.636. 266, 600 e 163 mil. 636. 263, é? Isso. 263.636. 63. Tá vendo quanto aqui não vai fiscal, eu acho. 636. Pronto, então pela média vai dar 263.636, tá? Então esse aí pelo segundo método, que é o da média. Beleza? Vamos para o terceiro, que é da ponderada. Deixa eu apagar aqui. Para ver até se vai dar espaço, né? Porque tá meio apertado. Deixa eu apagar aqui. Então, lembrando, primeira questão, primeira coisa que a gente tem que observar quando vai fazer a média ponderada é olhar se isso aqui está em ordem, né? Nesse caso aí, está, tá? Se não tivesse, a gente teria que ordenar primeiro. Segundo passo agora é colocar os pesos, né? Então, a gente vai seguir o mesmo padrão, são 11 números, né? Aqui são 11 períodos. Então, a gente vai colocar o peso 1 para o mais distante e o peso 11 para o mais próximo. Vou colocar aqui já com vezes para ver se não, para ver se vai dar. Então, segundo mais distante, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5, peso 6, peso 7, peso 8, peso 9, 10, peso 11. Tá? Atribuir ali os meus pesos. Próximo passo é multiplicar os valores pelos seus respectivos pesos, né? Então, 100 vezes 1 vai dar
100 mil, 100 vezes 2, 200 mil, 200 vezes 3, 600 mil, aqui vai dar 800 mil, aqui já vai dar 1 milhão, 1, 2, 3, tem um zerinho aqui, ó, mas dá pra ver. Aqui já vai dar 1, 200, 0, 0, 0. Aqui, 400 vezes 7 vai dar 2 milhões e 800. 3 vezes 8 vai dar 2 milhões e 400. 300 vezes 9 vai dar 2 milhões e 700. 400 vezes 10, 4 milhões, né? E 500 vezes 11, 5 milhões e 500. Então, basicamente, eu multipliquei os valores que eu tenho pelos seus respectivos pisos, certo? O próximo passo é somar. Somar todos esses valores que eu achei aqui. Né? Somando, se alguém fez aí calculadora, me avise. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. 100, 200, 600. Somando, acho que vai dar isso aqui. Eu vou botar aqui em cima, tá? 21 milhões e 300 mil. Isso, no caso, é a soma de todos esses valores aqui. Todos esses que eu achei aqui. 21 milhões e 300 mil. Certo? Próximo passo, somar os pesos. Somando aqui, então vai dar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, 15, 20, 15, 21, 28, 36, 66. Então, somando aí todos os pesos, vai dar 66. Próximo passo, pegar esse valor que eu achei e dividir pelo 66. Então, 21 milhões 300 dividido por 66 vai me dar, vou colocar aqui do lado, 322 mil. Façam aí, está dando certo aí. Fazendo isso mesmo. 227 e 27. Então, pela média ponderada, chegaríamos a R$ 322.727,27. Dúvidas? Dúvidas? Não? Tá. Não, professor. Lembrando que são 3 métodos bem simples, né, como a gente tinha falado, para começar as contas, tá? Esse aqui é só para começar. Mas reforço, vou deixar mais um. É importante que vocês façam. Por quê? Porque isso aqui vai ser o ponto de partida para os próximos cálculos de controle. Então, tipo, se você errar aqui, automaticamente você vai trabalhar com uma previsão totalmente errada para fazer o seu controle. Então, vai acabar errando um monte de coisa. Então, é importante que vocês saibam bem, né, fazer isso aqui para a gente avançar, certo? Então, vou deixar aqui o outro para que vocês façam e a gente vai partir daqui na próxima aula. Tranquilo? Tranquilo. Aí tem que fazer os 3 exemplos, né, professor? Isso, os 3. Aí preciso enviar para o senhor por algum motivo ou só trazer para cá? Não, só trazer para cá. A gente vai ser, isso é para vocês exercitarem mesmo. Ok. Tá. Antes da gente fechar, deixa eu explicar qual é a atividade que vocês têm. Vocês têm uma atividade para sexta já. Essa atividade vai ser para postar no Siga A. É uma atividade individual, certo? O que é que vocês vão fazer? É uma coisa bem simples, tá, pessoal?
vocês vão. Quem trabalha pode fazer na empresa que trabalha. Quem vende alguma coisa. Ah, no trabalho, eu estou nesse momento na pandemia, sei lá, fazendo lanche. Pode fazer com relação ao seu negócio de vender lanche. Pode ser uma lojinha da sua mãe. Pode ser qualquer coisa. Algum estabelecimento que você conheça. Observação, não precisa sair, tá? Não se exponham para fazer essa atividade. Se não tiver como, você não estiver trabalhando, se você não fizer nada, não conhece ninguém que vende alguma coisa, sei lá, você pode fazer com relação à sua casa, tá? Então, uma observação importante, não precisa sair, fazer visita, nada disso, tá? Por quê? Porque essa atividade é muito mais para a gente começar a entender como as pessoas lidam com o controle do que propriamente dito, do que propriamente analisar se está certo, se está errado, enfim. O que é que vocês vão pesquisar? Seja na empresa, seja na lojinha, seja em qualquer uma padaria, na lanchonete, seja do negócio da sua irmã que vende, sei lá, bijuteria, pode ser qualquer coisa. Vocês vão basicamente responder aquelas 3 perguntas que a gente falou lá do dimensionamento, que são, vocês vão pesquisar, né, perguntar como é que essa pessoa, essa empresa, ou você, né, se você for fazer, como eu disse, né, você pode fazer com relação à sua casa, com relação aos mantimentos da sua casa, comida, limpeza. Se for você mesmo que faz esse controle, né, essa compra, você mesmo vai se autoanalisar e responder. Se for, tipo, sua mãe, por exemplo, sua esposa, seu marido, você vai falar com ele, perguntar para ele. Quais são as perguntas? 3 perguntas. Como é que essa empresa, essa pessoa, ela faz o controle do que tem, de quantidade dos itens que tem, tipo assim, tem item A, B, C, D, enfim, se for de casa, né? Tem arroz, feijão, e as quantidades. Como é que ele controla os itens que tem, ou que está faltando, e as quantidades? Ele usa o olho? Não controla, anota, enfim. Primeira pergunta. A segunda, né? Como é que ele sabe o momento certo de comprar, de fazer uma nova compra? Como é que ele controla isso? O momento certo de fazer uma nova compra daquele item, né? E a terceira pergunta, como é que ele faz para decidir quanto ele vai comprar daquele item? Então, são basicamente essas 3/4 perguntas, né? Que a primeira tem 2. Oi, pode falar. Eu sou nesse caso aí de trabalho lá onde eu trabalho, isso aí é controlado via sistema, né, no caso. Questão Certo. de controle, né, no caso, de a quantidade mínima, tudo é através do sistema. Aí eu vou responder essas perguntas de acordo com o uso do sistema lá, então, né? Isso, pode falar, cara, o sistema tal, que ele mostra, o que é que ele mostra, Certo, tá ok, então. beleza? E aí vocês vão anexar. Eu vou abrir no cigarro, não está aberto ainda, mas eu vou abrir no cigarro. Vocês respondem essas perguntas rapidamente. Lembrando que fazendo as perguntas, né, não existe resposta errada, tá? Porque quem vai dizer é a pessoa. Se a pessoa disser que não faz controle nenhum, paciência, é o que ela não faz. Se faz com sistemas, sistemas. E aí você só, se não quiser colocar o nome da empresa ou com quem você fez, só coloca tipo o ramo para eu saber, tipo, é uma empresa do ramo de alimentos, é uma siderúrgica, é uma loja de roupa, é uma pessoa que vende, sei lá, lanche, com relação à casa, só para saber exatamente qual é o ramo. Oi, alguém falando também. O professor, a gente faz no Word e manda para o senhor, pelo cigarro, como é? Isso, no Word e no cigarro. Pode ser escrito também, se quiser, escreva no papel, tira foto. Vai ser para anexar um arquivo no cigarro. Beleza. Beleza? Pronto. Esse mesmo trabalho a gente vai retomar ele depois, lá no final da disciplina. Depois que a gente estudar tudo, a gente vai voltar com ele. Oi. Eu vou fazer assim, dessa forma aí, essa última forma que a moça falou, a menina aí. Vou tirar a foto e vou colocar no PDF ou não? Não precisa não.
Pode ser Não? foto normal. Se colocar no PDF dá menos errado, digamos assim, né? Porque às vezes quando vocês tiram foto, dependendo do formato, às vezes dá erro para abrir. Coloque em PDF, né? Lembrando Pode que é ser? individual, tá? Pode ser, pode ser. É Direitinho feito. individual, cada um faz o seu. Sim. Coloca um PDF e manda e manda, envia. Isso, isso. Tá. Isso é para sexta, tá, pessoal? Como é uma coisa bem simples, vocês fazem isso rapidamente, né? É para Então, sexta-feira. tá bom? Oi? As perguntas estão lá, né? Ou não? O que que tá lá? Não entendi. As perguntas. Vou botar lá no cigarro, às 3. Tá. O senhor vai botar ainda hoje ou só amanhã? Boto hoje, boto hoje. Quando acabar aqui, ainda vou mexer ali nas coisas. Tá, beleza. Foi mais alguém acho que levantou a mão. Professor, esse exercício aí que você estava mostrando aí na tela, ele é para fazer a média e a média ponderada, é? Isso. Só Último isso, período, média e média ponderada. só isso aí mesmo, né? Isso, só isso. Tá ok. Beleza? Lembrando que isso aqui é para responder para gente, não é para entregar, tá? Esse exercício aqui que está na tela é para vocês treinarem. Tá ok. Ô, professor, Oi. essa aula o senhor vai disponibilizar só amanhã, né? Sim, a aula provavelmente sim. Porque daqui eu consigo baixar tudo, acho que hoje não dá tempo não. Por O quê? senhor tem como mandar o link dessa aula pelo WhatsApp também? Da aula gravada. Sim. Tem como colocar lá. Sim, sem Tá. problemas. Beleza. Beleza? Só lembrando que a aula eu acho que eu não consigo fazer hoje, porque eu vou ter que baixar, cortar. Geralmente demora um tempinho. Não é nem tanto para baixar. O que demora, na verdade, é cortar. O comecinho ali, que geralmente eu tô abrindo, etc, etc. Aí, para cortar, um programinha que eu uso, o Fotos, né? O programinha não, o Fotos normal. Ele demora muito. Aí depois eu tenho que fazer o upload no YouTube, lá. Aí demora. Oi. Professor, depois você envia o link do WhatsApp do grupo para mim entrar também. Tá no chat aí, é só clicar. Já tá? Tá, sim. Tá. Certo? Oi. Quem mais? Não, professor, que eu ia perguntar se o senhor ia passar a lista, só que eu lembrei que o senhor não passa. Aí eu Não. liguei o microfone e desliguei ao mesmo tempo, que eu lembrei. Inclusive, as frequências, elas vão ser mais pelas atividades. Como a gente não tem tanto, essa vai ter muito mais atividades, né, de cálculo, assim, exercícios. Eu vou pegar as frequências mais pelas atividades mesmo. Não vou nem olhar tanto a questão dos acessos, tal, vai ser mais pelas atividades. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então chegamos ao fim. Eu vi que em algum momento a Rafaela entrou, mas ela saiu. Se vocês tiverem como, pedem para ela falar comigo por conta da questão da final. Eu não sei se ela não tinha visto, mas ela estava na final de armazenagem e ela não fez. Pede para ela falar comigo para ver se a gente consegue resolver. Certo, gente? Então a gente volta na sexta-feira, né? Vou abrir aqui a atividade para vocês. A gente volta na sexta-feira. Lembre de fazer o exercício. A gente vai partir daquele exercício. E é importante que vocês façam porque o resultado daquele exercício, né, esses dados que a gente acabou de deixar, é o que a gente vai utilizar para fazer os próximos cálculos. Beleza? Então, até mais. Até sexta. Qualquer coisa vocês podem falar lá que a gente vai tirando as dúvidas. Ô, professor, esse exercício está no cigarro também, é? Vai estar no cigarro. Vou colocar agora. É o último slide, né? Dessa aula que a gente viu. Uhum. Porque eu tirei print e eu não sei se eu consegui tirar o print aqui. Pronto. Não, mas o slide eu consigo colocar agora. Eu não consigo colocar
Eu acho que o vídeo, né? O link do vídeo. Mas o slide eu consigo. Ah, tudo bem. Beleza? Então, boa noite, pessoal. Até sexta. Qualquer dúvida, Boa noite. falar, tá? Tchau, tchau. Boa noite, Boa noite, professor. Até professor. sexta. Valeu. Boa noite. Boa noite.